13 horas mais 37 minutos, meu caro André, o pesadinho, o nosso tenor. Fábio Henrique, recebemos novamente, com muita honra, doutora Adriana Malezan. Doutora Adriana veio aqui na quarta-feira. Foi o dia, né, da entrevista do bispo. Exato. Um abraço, viu, Manel? Nosso querido Manel. O Manel provocou um rebuliço, meu irmão, no estado de Sergipe. Quando ele foi estar na igreja ontem, para dizer, epa, epa! Oremos, estou olhando para o Senhor. Mas nós queremos desejar um pronto, enfim, saúde e paz ao arcebispo Dom João. Doutora Adriana, começamos a falar semana passada e hoje, com um pouco mais de tempo, queremos saber o seguinte. Quem tem dívidas, e não é pouca gente, como fazer para aproveitar este programa que o governo federal anunciou? Todo mundo tem condição de buscar o Desenrola, abraçando também o seu querido esposo, nosso amigo Fernando. Fique à vontade, doutora. Boa tarde, Marco. Boa tarde. É muito bom estar aqui novamente. Fábio, André, o querido Manuel Oliveira, o amigo do arcebispo. A todos os ouvintes, é uma alegria poder contribuir um pouquinho com o meu conhecimento. Bom, o Desenrola, ele teve início no dia 17 agora, né? Não sei se é o meu, acho que não, né? É um radinho que tem ali na frente. Já está desligado. Então, ele teve início no dia 17. A segunda fase, que na verdade se tornou a primeira fase, que é para quem tem aí acima de 2 salários. E essa negociação, ele é diretamente com os bancos, sem um limite ainda de dívida, e não entra, Marco, ainda as dívidas de consumo. Isso apenas as dívidas bancárias. Para quem ganha acima de 2 salários mínimos. Salários, então, isso. hoje está valendo para quem ganha acima de 2 salários Isso mínimos. mesmo. Certo. E aí a pessoa tem um valor, teto da dívida? Nessa fase que está em vigor, por enquanto, é para quem deve aí... A dívida em si não é o importante, né? O importante, a classificação é quem tem acima ou abaixo de 2 salários. O que a gente pede para o pessoal ficar atento é porque na segunda fase é que vai entrar, então, quem tem um rendimento abaixo de 2 salários e com dívidas que depois dos descontos que o banco der, fique ali nos R$5.000 para baixo. Perfeito. Então, o senhor vai ser, só recapitulando. Atenção você, preste atenção no serviço. Se você ganha acima de 2 salários mínimos, independentemente de quanto você está devendo, deve procurar os bancos. Acima de 2. Acima de 2 salários mínimos. Essa é a primeira fase. Na verdade, seria a segunda fase que foi antecipada. Isso. Estou a correto? segunda fase passou a ser a primeira. A segunda passou a ser a primeira. Então, Isso. devo e ganho acima de 2 salários mínimos, não importa o valor da dívida. Isso. Procuro a instituição bancária e lá eu vou ter... O banco vai me oferecer as condições. As condições, é isso? que assim, o que eu observei dos bancos, alguns bancos estão oferecendo até 10 anos para fazer esse reparcelamento. 10 anos? Então assim, o que a gente pede é atenção, porque o melhor é que você, nesse estágio que a dívida já está, Marco, porque nós estamos falando de dívidas que foram negativadas a partir de janeiro de 2019 até dezembro de 2022. Então são dívidas um tanto quanto já bem velhas no banco de dados dos bancos. Certo. E essas dívidas, depois de 6, 7 meses, ela já vai para o provisionamento do banco. O banco já colocou aquilo no balanço dele como dívida não recebida. Ele já recebeu aquele dinheiro. Já foi um prejuízo. Então, Certo. ele já lançou no balanço como prejuízo. Tudo que entrar a partir disso é lucro para o banco. Então, ele começa a dar ali 70% de desconto, 70%, 80%, 90%. Tem bancos que até chegam a 95% de desconto. E isso está valendo no Desenrola também. Porque é muito importante que o banco consiga qualquer valor de volta. Principalmente assim, quando chega junho e julho, que é quando fecha novamente o semestre dos bancos e eles precisam fechar com um resultado bacana o semestre. Certo. Então, o que é a nossa indicação? É que a pessoa olhe sempre a condição à vista. Muitas vezes o prazo muito esticado é prejuízo para o cidadão. É porque assim, você vai entrar numa dívida que de repente, se você se programar financeiramente, você com mais um ano, talvez, 10 meses, consiga guardar o dinheiro e ir lá e quitar. Ah, mas eu estou precisando realmente negociar, eu estou com minha vida parada, eu preciso comprar um imóvel, qualquer situação dessa, aí faça, vá, procure o banco. Agora, entendendo que essa fase agora, quem tiver com dívidas que, de repente, recebendo desconto, ela pode vir a ficar abaixo dos 5.000, o ideal é que espere para setembro.
Por quê? Porque em setembro, todas as dívidas desse valor de 5 mil abaixo, elas vão receber uma garantia do FGO, que é um Fundo Garantidor de Crédito do governo. Então, com essa garantia, Marco, qual que é a tendência? A tendência é que a gente tenha descontos maiores e taxas de juros menores, porque nós estamos falando de uma dívida que está recebendo uma garantia. Então, quem puder esperar um pouquinho mais, já comece uma tratativa com o banco. Agora sim, se puder esperar até setembro, aguardem, porque a expectativa é que realmente as negociações sejam mais favoráveis ao consumidor. Marcos, o Gildo pergunta aqui o seguinte: boa tarde. É verdade que só está dentro dos critérios quem contraiu dívidas a partir de 2019? É a pergunta do Gildo. Quem tem dívida a partir de 2018? Não é que contraiu, é que a lei fala que está negativada a partir de 1/1/2019 até finalzinho de dezembro de 2022. Quem foi negativado, por exemplo, em 2018, 2017, não está fora? Não, está fora. Nosso amigo Mendes, as dívidas podem ser parceladas até quantas vezes? Vai cashback se pagar em dia? Está querendo cashback, né? Meu amigo. Linguagem economês, viu? Nessa primeira fase, como a negociação é direta com os bancos, cada banco está fazendo a sua forma de negociação. Então, é importante que o consumidor vá diretamente ao seu banco, não aceite ligações, não aceite nenhum link ofertando qualquer tipo de... Que é um perigo. Que é um perigo. Aliás, tem até, acho que é o Bradesco, um desses bancos está fazendo uma propaganda na televisão, alertando para isso. O banco não liga para você. E nem manda SMS, nem manda mensagem. Sexta-feira eu até fiquei assustado, que eu recebi uma mensagem. Marco Aurélio estava no carro. É verdade. A Caixa Econômica Federal confirmando que o seu cartão, uma fatura na Lojas Renner de 4 mil, aí eu comecei a tremer, eu digo, valeu-me Jesus. Aí o nosso querido Cachimbo, que é o motorista de fato, aí ele manda um link. Se você não concorda, acesse esse link, Cachimbo, não acesse parar. Não. Porque aí me parece que quando você acessa é que vem o golpe. Né? Justamente. Abriu o link, meu irmão. Link suspeito, abriu. É um perigo porque o vírus pode estar nesse link e vai infestar seu telefone e todas as suas senhas. Então o banco não liga nem manda mensagem. Justamente, é importante que as pessoas estejam atentas porque o golpe Pix, né, que normalmente é no Pix que vem esse tipo de golpe, já está acontecendo com esses links chamando as pessoas para fazer uma quitação à vista. Então, infelizmente, também tem a questão de vazamento de dados, que a gente não sabe como isso acontece, mas normalmente os golpistas vêm com algumas informações realmente que fala que é você o devedor, mas que a gente tem que ficar atento. Procure o banco. Na segunda fase, a negociação vai ser diretamente pelo aplicativo gov.br. Então, que as pessoas já baixem o aplicativo, é super tranquilo, né? E essa negociação ela vai ser feita dentro do aplicativo. Então, a gente vê que vai ter um nível de segurança bacana para ninguém cair no golpe Pix, né? Nós vamos falar sobre o golpe Pix, que esse é danado. Leonardo pergunta o seguinte: boa tarde, as dívidas com o FIES estão inclusas nesse projeto do governo Desenrola? E o Zé do Povo pergunta aqui sobre quem deve às lojas. Então, FIES a FIES não está e nem as dívidas que têm a garantia real. Qualquer dívida com garantia real também não está embutida. São aquelas dívidas sem garantia alguma, garantia real alguma. Dívida com garantia real, por exemplo, alguém que imóvel, pegou um financiamento e deu imóvel como garantia. Um isso financiamento também não tá. De veículo, né? O Zé do Povo, qual foi a pergunta? Sobre lojas, quem deve em loja? Lojas é a partir de setembro, que por enquanto é só as dívidas bancárias. Em setembro é que entra as dívidas de consumo. Quando o Fábio Henrique perguntou ali de um ouvinte sobre dívidas anteriores a 2018, e aí eu fiz a conta aqui rápida, dá 5 anos. Dívida caduca? Prescreve a ação de cobrança, sim, prescreve, ele não poder mais cobrar, e prescreve também a negativação. Então, é importante que a pessoa busque uma ajuda de um profissional, quem já está com dívida a partir de 2, 3 anos. 2018, por exemplo. Que já busque um profissional para olhar direitinho aquele contrato. Se tiver ajuizado, aí a gente tem que verificar, porque às vezes já tem uma execução em trâmite. Então, aí a contagem da prescrição é diferente. Então, é difícil lhe dar uma resposta pronta.
Porque o importante é que a gente observe. Mas as dívidas, sim, elas têm um prazo que, no geral, são 5 anos. Em média... Via de regra, 5 anos. 5 Aí anos. algumas coisinhas... Porque há uma cultura dizendo o seguinte, tá, a minha dívida é de 2018, 2023, 5 anos, já caducou, não devo mais nada. Não é bem assim. Não é bem assim, porque a gente tem que analisar que ações o banco tomou. Ou ela fez Se alguma o renegociação também no meio do caminho. Se fez uma renegociação, reinicia o prazo de prescrição. Ou se tiver uma execução em trâmite, a contagem também é diferente. Entendi. Não é mais lá de quando se tornou inadimplente, né? Ela passa a contar a partir da data da inadimplência. Da inadimplência, Isso. quando o banco vai lá e faz a cobrança. Isso mesmo. A questão do PIX. Se tiver mais alguma pergunta sobre isso, o ouvinte tinha perguntado sobre o prazo, né? Sim. Nessa segunda fase, que inicia em setembro, o prazo ele pode ser parcelado em até 60 meses. E vai ter aí uma carência de até 59 dias. Eu não sei porque não arredondou para 60, mas até 59 dias de carência com um prazo de até 60 meses para pagar. E os juros de até 1,99, né? Então, também vai ficar dentro de cada instituição falar sobre essa questão dos juros. Mas até 1,99, mas até o banco... 1,99. A senhora tem informação se o Banese, essa é a pergunta que alguém me fez, se o Banese aderiu ou ele tem que aderir? Tem que aderir. Todos os bancos que quiserem participar, porque provavelmente é nessa segunda fase, eles precisam fazer uma adesão, sim, porque tem todas umas condições para participar, né? Não sei te informar se o Banese fez essa adesão ainda ou se irá fazer. Então, isso é importante, ou seja, cabe ao banco o direito de aderir ou não a este programa. Assim como o comércio como um todo, né? Então, quem deve às outras lojas vai ter que verificar lá no aplicativo, a partir de setembro, se aquela dívida está lá, que ele possa fazer a renegociação dentro do aplicativo gov.br. Pronto, perfeito. PIX, golpe do PIX. Queria que a senhora explanasse para a gente qual a preocupação que a pessoa deve ter e quais os cuidados também. Então, veja, os cuidados, dentre esses que nós já falamos, sobre a questão dos links, mas assim, tem golpes de variadas formas. Então, tem aquele que coloca um anúncio no OLX de venda de alguma moto, um veículo, e assim, a gente verifica que depois que você fizer a transferência, ele mostra o veículo, ele chega a mostrar o veículo. Assim que você fizer a transferência, você só vem buscar o veículo. E aí, assim que faz a transferência, de valores inclusive bem significativos, vai lá, a pessoa já não existe, e isso ocorre com bastante frequência. E tem um outro que é bastante antigo, mas que ainda causa realmente um estrago grande, que é aquela questão, pai, mãe, esse é meu número novo, né? Adicione... A pessoa pega um número, coloca a foto. Coloca a foto, então acho que quase todo mundo já passou por isso, né? Que é colocar a foto, a sua foto, e ele manda para diversas pessoas falando que aquele é seu número novo. E aí você adiciona, dali a pouco começa a fazer uma solicitação. Olha, eu estou precisando pagar determinada situação, mas deu um problema na minha senha no banco. E aí a pessoa, achando que está falando realmente ou com o filho, ou com um tio, ou um sobrinho, acaba fazendo a transferência Pix. E não é só valores pequenos, sabe, Marca? As pessoas têm que ficar muito atentas, porque é bem lucrativo para os estelionatários esse tipo de golpe, porque são valores bastante significativos. Desde 50, 100 reais a 10, 12, 15, 30 mil reais, não tem limite. Nós temos casos de valores bem elevados, né? E o mais importante é o que a pessoa fazer. Porque muitas vezes, assim, eu digitei minha senha e o banco já fala logo. Não, você digitou a senha, a responsabilidade é toda sua. Então, essa é uma defesa bastante pronta dos bancos. O que a gente precisa fazer é não se desespere, que há, sim, um caminho jurídico para a gente seguir. Os bancos, apesar deles dizerem que não, mas existe uma regulamentação bancária, isso não é CDC, é uma regulamentação da FEBRABAN, de que eles têm um dever de cautela nessas transações com PIX. Então, quando a gente está diante de uma transação que nós chamamos de transação atípica, o que é atípico? Eu nunca faço PIX de um valor de R$1.000. Meus PIX é de 50, 100, 200. No momento que eu faço uma de 700, 800, é uma transação atípica. Eu nunca uso o Pix no final de semana, ou em feriados, ou à noite. No momento que eu começo a fazer Pix nesses horários que não é dentro da minha normalidade, é uma transação atípica. Então, quando o banco está diante dessas situações, ele deveria fazer o bloqueio cautelar. Mas, normalmente, eles não fazem.
Então, aí é que a gente, como advogado, vai buscando essas informações do banco e do consumidor para a gente buscar uma responsabilização do banco, né? E aí há também uma questão da responsabilização do banco recebedor. O banco recebedor ele também tem uma responsabilização na questão da abertura das contas. Ele é responsável por aquela conta fraudulenta que ele permitiu fazer a abertura e está aplicando o golpe nas pessoas no Brasil todo, né? A senhora tocou num assunto que é fundamental. Vamos lá. Digamos que eu, distraidamente, recebo aqui uma mensagem ou uma solicitação dessa. Pai, estou aqui, mudei o número e tal, envia um Pix para mim de R$ 5.000. Aí eu pego... Como aconteceu aqui com um amigo meu em São Cristóvão. Exatamente. Pediu R$ 16.000, para ser mais imagina. preciso. Aí eu pego aqui R$ 16.000 ou R$ 5.000 ou R$ 500. São situações bem diferenciadas. Esse de 16 mil, naturalmente, configuraria uma situação extremamente atípica. É uma movimentação que você não faz todo dia. Exato. Correto? Cabe ao banco, então, ressarcir, no caso de um golpe, esse valor? Eles não fazem isso de uma forma administrativa. Certo. Porque o que a gente orienta? Caiu num golpe Pix, a primeira coisa, faça a notificação ao banco, ou pessoalmente, com uma correspondência, deixando um protocolo, ou mesmo pelo saque da instituição, que eles são obrigados a abrir um procedimento chamado MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução. Ele é especificamente para as fraudes em Pix. Então, o que acontece no MED? O seu banco, o banco pagador, ele vai, dentro desse procedimento MED, abrir uma notificação em que vai chamar o banco recebedor para verificar se ainda tem dinheiro na conta do estelionatário. Certo. Então, fez essa triangulação, né, das contas e o banco é obrigado, na verdade, a ficar 90 dias buscando crédito na conta do falsário. Só que os bancos, o que a gente tem observado do nosso dia a dia é que os bancos não estão fazendo essa busca por 90 dias, porque ela é uma legislação recente, de dezembro do ano passado, e que se aplicou a partir de 1º de janeiro. Então, os bancos ainda, a gente abre o MED, dali a 2, 3 dias ele fala, não conseguimos localizar o recurso. Às vezes até acontece, R$500, R$1.000, a gente até consegue, de forma administrativa, reaver. Então, aí a gente entra com os outros procedimentos, que é justamente indagando o banco sobre essas questões de segurança, tanto o banco pagador como o banco recebedor. Como ele não consegue, muitas vezes, dar uma resposta conforme a lei determina, conforme as regras do direito bancário determinam, é aí que, na justiça, a gente consegue demonstrar essa falta do banco, né, em não ter a segurança devida para o consumidor. E aí, muitas vezes, a gente consegue, além da devolução do recurso, ainda uma indenização por danos morais. Doutora Adriana, o Henrique da Luzia. Boa tarde, Fábio e Marcos. Como saber a quem a gente deve? Então, isso é uma pergunta super importante. Você pode, digite no Google aí, Registrato, Bacen. Registrato. Vai ser TRATO. Registrato. Ponto Bacen? Bacen. Ponto direto. Coloca direto, só Registrato Bacen. Tá. O Google vai trazer. Ele é um sistema do Banco Central em que concentra toda a sua movimentação financeira. Quem tem a assinatura do gov.br, vai fazer, entrando pelo gov.br, vai se autenticar e lá vai ter todos os bancos que você tem movimentação. Todos. Eu tenho parcelado, eu tenho crédito rotativo no cartão, no caso, eu tenho financiamento. Como eu sou funcionário público federal, eu tenho acesso ao Gov. Então eu posso entrar pelo Gov. Pode entrar pelo... Você vai digitar registrado, ele vai pedir para você... fazer a sua autenticação. Aí você pode fazer a autenticação pelo Gov. E quem não tem o Gov, ele vai pedir para fazer... Vai pedir para registrar uma senha. Mas hoje em dia praticamente todo mundo tem, né? Ou quem tiver o certificado digital também pode entrar pelo certificado digital. E quem não tiver, faz o cadastro na hora. Faz o cadastro na hora. E aí hora. você vai ficar sabendo a quem está devendo. Todos os bancos. Dos bancos. Todos os bancos. Mas não tem, por exemplo, até porque quem deve em loja não está em discussão agora, mas quem deve em loja não vai estar nesse... Não, porque isso aqui é um controle do Banco Central. Então, eu quero saber o seguinte, eu sei, sabe o que acontece muito, Fábio? Olha, eu tenho o meu nome limpo, eu tenho um score bom, mas eu não consigo crédito. Então, essa é uma dor muito grande dos consumidores. Por que isso muitas vezes acontece? E aí a resposta vai estar lá no registrado muitas das vezes. Quando a pessoa faz uma negociação com o banco,
E tem um desconto. Eu devia 10 mil, o banco me deu 5 mil de desconto, eu quitei minha dívida por 5 mil reais. O que as instituições normalmente fazem? Elas colocam essa diferença de 5 mil como prejuízo lá no SCR, no registrado do Banco Central. E fica aparecendo lá por pelo menos 5 anos. É aquela minha pendência. Isso. Aí o que acontece? Todos os bancos, quando querem conceder um crédito para alguém, é nessa plataforma que ela vai olhar a sua vida financeira. Se você tem algo, se seu você nome já tá está lá. super endividado, se você está pagando em dia, ou se você paga com atraso. Então, tudo que é da sua vida financeira, inclusive esses pagamentos em atraso, vai aparecer nesse sistema do registrado. É importante que as pessoas tenham acesso até para, de repente, aparece algum contrato que eu não contratei. Às vezes acontece que alguém isso. fraudou. Existe muita fraude em contratos, principalmente consignado. Então, vai estar lá no Registrato Bacen. Bota no Google que aparece. Boa tarde, eu tenho um débito da IPTU. Pode nesse momento renegociar? Não, é só não consumo. Não foi eu que tenho um débito, não. É o Marcos Lemos aqui que mandou a mensagem. Neste caso, Marcos, eu recomendo que você procure a Secretaria, se for em Aracaju, ou no município, procure a Secretaria de Finanças, leve lá o seu CPF e lá, aqui em Aracaju, eu tenho certeza que isso vai acontecer, é mostrado para você todos os seus débitos e ainda tem negociação. Isso mesmo. Não é isso, doutora? Ok, são 3h58, Fábio Henrique. Agradecer, acho que hoje deu pra gente sem intercorrências, né? Conversar com a doutora Adriana, agradecendo a gentileza. E naturalmente, se houver alguma dúvida, a gente pode pedir à doutora Adriana que esclareça. Só para ficar claro, nesse momento apenas dívidas com bancos. Então, quem deve em loja, telefone celular, cartão de crédito, não se discute nesse momento renegociação. Só a partir de setembro. Não, se o cartão de crédito é dívida bancária, sim. É porque em setembro entra as que a gente chama de consumo, que são lojas em geral. Todas as lojas que aderirem, Vivo, ou qualquer outro tipo de operadora. Aí vai ser uma corrida de vento, porque essas operadoras de celular, meu irmão... Fale não. Abusam. Quem tem recebido insistentemente essas ligações? Muitas das vezes a ligação não completa, você atende não completa e fica ligando de domingo. Como é que se livra disso, doutora? Na verdade, existe um site que você fala que você não quer receber a ligação das operadoras. Sinceramente, eu não me lembro o site, mas depois a gente pode pesquisar e passar para você. Mas existe sim uma forma de você negativar que você não quer ser incomodado pelas operadoras. Aí depois eu passo para você informa os ouvintes. E só para finalizar, Marco, agradecer aqui o espaço e lembrar também, porque as pessoas perguntam muito sobre as dívidas no consignado. Eu estou super endividado, cadê Manuel? Não sei o que fazer com relação ao consignado. Né? Então, existe aí a lei do superendividamento, que é justamente uma ferramenta para quem está super endividado, uma oportunidade. O negócio dele é o consignado. Um amigo dele ligou, rapaz, pergunta a doutora aí sobre o consignado. Veja o consignado. Então... Do Banese. Queiroz! Tá cobrando demais o povo, Queiroz? Então, assim, as pessoas não estão inadimplente ainda, mas assim, tá pagando, como dizem, né, pela bacia das almas, né? Como dizia minha avó. Pagando como? Com a bacia das almas. Ela mandou aqui, 20 mil vai pagar 100. Então é importante que as pessoas conheçam, porque a lei do superendividamento é uma lei nova e ela veio justamente como uma ferramenta para socorrer os superendividados. O Renegocia, que me parece que começa hoje, é isso? Isso, que é uma ação do governo federal. Inclusive o ministro Flávio Dino, na coletiva que ele falou sobre a prisão do ex-bombeiro que foi delatado do crime da vereadora Marielle Franco, ele falou sobre o Renegocia que começa hoje, é isso? Que é nos PROCONs. PROCONs municipais e estaduais. Isso. É dívida de que o Renegocia? Com os bancos, dívidas em geral. Mas o Renegocia qualquer dívida ou é... Separado. Ela é separado. Qualquer dívida que você pode ir lá no PROCON e buscar a renegociação. Ou seja, uma coisa é o desenrola, outra coisa é o renegocia. Isso mesmo. Aí eu vou fazer uma pergunta. Por que não lançaram um programa só? É isso. Lançava um programa só com tudo. Aí lança o desenrola, o renegocia, o cara não sabe se vai pro desenrola, se desenrola pro renegocia. Pelo que eu pude perceber, Fábio, o que eles querem fazer com o renegocia é justamente mais ou menos como vai funcionar na lei do superendividamento. Uma forma dela chamar todos os credores e tentar fazer uma renegociação para sair daquela situação de aperto financeiro. Então, se eu estou devendo, por exemplo, ao cartão de crédito, eu posso fazer... A senhora sugere que eu faça o quê? Eu desenrolo ou renegocia?
Então, o desenrola já é para quem está negativado. Para quem já está com negativado. dívidas há No bastante caso do tempo. renegocia, não Mesmo está sem negativo. estar negativado, pode renegociar. Pode é isso? renegociar. E é a mesma coisa da lei do superendividamento. Eu tô só sufocado. Eu tô tentando, assim, pagar minhas dívidas e não tô Está conseguindo. pagando pela bacia das almas. Pela né? bacia das almas. Mas está pagando. Mas ainda estou conseguindo pagar. Então, o que a gente faz dentro da lei do superendividamento é, numa audiência de repactuação com todos os credores, chama todo mundo, e o que a gente faz através desse plano de pagamento é que, somando todas as parcelas com todos os credores, volte a caber no seu orçamento, que não ultrapasse ali 30%, 40% daquilo que você ganha mensalmente. Perfeito. Um abraço, doutora. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Que Deus te sempre à abençoe. Uma disposição. ótima semana. Marinho, você vai pro Renegocia ou vai pro Desenrola? Rapaz, eu tô vendo se eu quero ir vou pros dois. desenrolar Vou negociando. Eu vou desenrolar ou enrolar na O negociação. Desenrola é para quem já está negativado. Eu acho que o banco enrola a gente na negociação. Aí Tem a gente certeza disso? Tem certeza disso. Isso é a coisa mais óbvia que tem, né? Não é verdade? Perfeito. Não é verdade, doutora, né? Eu falo que é sempre muito importante não ficar no calor das emoções. Então, assim, Assim, chega, eu vou resolver É, logo. Você tem que fazer uma coisa que vai resolver de fato. Porque não adianta fazer e daqui a 2, 3 meses está enrolado de novo, porque não tem o perdão da dívida, embora que tenha essa garantia do governo, mas não tem o perdão da dívida. Ficou inadimplente, volta a cobrança, volta a negativação, volta tudo novamente. Perfeito. É, Agora, porque Fábio, isso é muito bom. A doutora podia vir uma vez por semana, né? Tá Porque vendo? é negócio bom demais, não é verdade? É bom demais, meu amigo. Eu fico lá só ouvindo, só nas orientações. Marinho, um abraço, viu? Porque, Boa olha, semana, bom programa, você viu? não quer falar não hoje não de futebol? Não, já terminou, já estamos dando seu horário já. O melhor lugar para tirar férias é em Sergipe, né? Já estamos no seu horário, Não, o melhor lugar para Marinho, tirar férias é em Sergipe. eu quero fazer aqui um registro que, assim, case com alguém como o Fernando casou com a Adriana, pelo olhar dele, ele ficava admirando ela aqui falando. é verdade. Impressionante. Um abraço. É verdade. A esposa da doutora Esposa, Adriana, com que está aqui certeza. acompanhando. 20 anos de cumplicidade. aí, olha. Mas maravilha, viu? Parabéns. Aí o Sergipe jogou. Mas eu disse a você que o Falcão ia se classificar. Né? Tito. Eu esperava que os dois se classificassem, né? Um golzinho, rapaz. Tito. Mas Tito ainda me deu entrevista tirando uma mendiga. Eu botei aqui a entrevista. Tito ainda tirou onda, não foi na É, entrevista? o foi? Sergipe De que era rival, é menina. o meu rival. O Sergipe é um time Para. que eu tenho como meu rival. Tá certo, faz parte. Faz parte É a parte. zoação, meu irmão. É, Faz claro, parte. ele não xingou a mãe, não desmoralizou a instituição, ele certeza. tirou uma onda, é isso mesmo. Eu acho que como você estivesse sem fazer nada, Fábio Henrique, vai assistir os jogos do Confiança e do Falcão, viu? Temos que torcer pelo Não, Confiança. e a tragédia, olha, você conhece aquele ditado, não há nada ruim que não possa piorar. É verdade, Se você não é tiver verdade. fé. Se o Confiança for rebaixado, o Sergipe perde a vaga da Série Série D D. do ano que vem. Só É mesmo, isso. já aconteceu isso no campeonato, né? Porque já aconteceu no campeonato, como né? Confiança, é a questão de pontuação. da aí. pontuação, do Então, ranking. Confiança Do ranqueamento. mantendo-se na Série C, aí sobra uma vaguinha na Série D pro Sergipe. Agora o Sergipe... E lamba os beiços, viu? Aí veja, agora como é que vai ser para o ano? Que eu tava conversando com o Luiz Roberto aqui. Só Jesus na Não causa. tem Copa do Brasil, não tem Copa do Nordeste, ou seja, não tem dinheiro. Verdade. Vai ter que montar um time para disputar o Campeonato Sergipano e, se der sorte, uma Série D. Sem dinheiro. Como é que... Esse ano teve, porque teve Copa do Nordeste. Isso, verdade, Ninguém tá verdade. acusando ninguém de nada, jamais. Mas que teve, é Teve, fato. Com certeza. E agora, como é que faz? Agora eu acho que eu ontem mesmo fui na casa Vamos de orar. Tia Bel. Meu primo, Foi. torcedor do Serginho, já levei uma camisa de Confiança pra ele já. Ele já tá usando a camisa de Confiança. A já camisa vestindo- não, mas uma bandeirinha azul. Eu vou usar. Olha, um abraço que nós Valeu, Marinho, passamos do horário de Deus Marinho. abençoe. Até Tchau, amanhã, se abraço. Deus quiser, meio-dia.